Galera, bem-vindo ao Money Talks, meu nome é Luiz Fernando. Nesse canal a gente fala sobre educação financeira, sobre principalmente investimentos na Bolsa de Valores. Então se você chegou até aqui, já deixa o seu like. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre ETFs. O que são ETFs, quais os tipos, como você pode encaixar ela na sua carteira independentemente da sua estratégia. Vamos citar os 3 casos em que é viável fazer investimento nesse tipo de fundo. Sim, se você não sabia, um ETF é um fundo. Então, depois da vinheta, a gente vai comentar tudo sobre isso. E como sempre, já vou pedindo para você deixar aquele seu like que ajuda a gente demais a crescer e também te ajuda, já que o YouTube vai entender que esse conteúdo é valioso para você, que você se interessa por esse tipo de vídeo e ele vai continuar te mandando vídeos relacionados a eles. Então, para não perder nada, faça o seguinte, clique aqui no inscreva-se, ativa o sininho e a gente vai ficar aprendendo e estudando cada vez mais sobre investimentos na Bolsa de Valores, beleza? Então vamos para o tema do vídeo. Então quando se trata de investimentos em renda variável, a gente tem 2 modelos de gestão de carteira. Um modelo de gestão ativa e um modelo de gestão passiva. Então vamos entender aqui o que são cada um desses 2 modelos de gestão e como você pode aplicar, beleza? As vantagens e desvantagens, vamos lá. Uma gestão passiva se trata de escolher um índice de mercado e investir em um fundo que irá replicar essa métrica, que irá replicar essa performance. Por exemplo, você pode escolher um índice ou um fundo que replique o Ibovespa, que é o índice das maiores empresas aqui do Brasil. Então é importante falar que nessa estratégia você não está interessado em escolher os ativos individualmente. Você está interessado em se expor a uma carteira teórica e ficar aportando ali nela todos os meses, acumulando patrimônio. Quais as vantagens? Vamos lá. Vantagem número 1, tranquilidade, cara. Principalmente em momentos de crise, quando você vê ali o mercado despencando, se você investe em um índice que replica o mercado, beleza, tranquilo. Agora pode ser que caso você tenha escolhido individualmente as ações e a sua carteira caia muito, você vai ficar ali se martelando na cabeça. Será que eu escolhi as ações certas? Será que eu não poderia ter investido melhor? Será que não era melhor ter colocado em um índice e talvez eu pudesse não perder tanto? Ao usar uma estratégia passiva, você elimina esse peso que é escolher seus próprios ativos e se expõe a uma média de mercado. Então, na minha opinião, a principal vantagem é justamente a tranquilidade. E a segunda vantagem é que você não vai gastar tempo analisando ações. Por incrível que pareça, tem gente que não gosta de analisar ação, que não gosta de analisar a empresa. Eu, particularmente, gosto muito disso e também acho muito simples. Então, caso você seja uma dessas pessoas que não tem interesse, que não gosta de escolher ações a dedo, que não quer entender negócio nenhum, só quer se expor ao mercado, pode adotar uma estratégia de gestão passiva. Se não, já sabe o que você tem que fazer. Se inscreve no canal para aprender como analisar as ações do Brasil, ações do exterior, fundos imobiliários, tudo, além de acompanhar nossas próprias análises, beleza? Então essas foram as 2 vantagens de se adotar uma gestão passiva: tranquilidade e economia de tempo. Quais as desvantagens? Aí, na minha opinião, o buraco já é um pouco mais embaixo, tá? Vamos lá. Primeiro, o desconhecimento dos ativos. Como assim? Às vezes você investe em um índice que replica um pacote de 300, de 500, de 1000 empresas e você não conhece o business de cada uma, você não sabe o que cada empresa faz. Então isso gera um distanciamento entre investidor e empresa. E por que isso é ruim? Porque quando você conhece a fundo sua empresa, mesmo quando ela tem uma queda ali no mercado, quando suas ações caem, você está tranquilo. Porque você conhece o modelo de negócio da empresa, você sabe que ela vai se recuperar, você sabe que ela é uma empresa perene e aí você não fica preso a um valor aí que fica oscilando nos gráficos, tá? Então, esse conhecimento das ações, de entender os negócios, é muito benéfico também para o investidor. Então, conhecer os ativos é um benefício muito importante para o investidor. Outro ponto negativo, na minha opinião, um dos piores. Os índices muitas vezes não vão ter um risco compatível ao seu perfil. Isso porque ele basicamente é um índice universal ali. Milhares de pessoas vão investir naquele fundo, cada uma com um perfil de risco diferente, cada um com objetivos, cada um com um perfil de investidor diferente. Mas ainda assim, todos vão investir na mesma carteira de ações, o que, na minha opinião, não faz muito sentido, na verdade. Já que você vai ter 2 pessoas com objetivos totalmente
totalmente diferentes investindo no mesmo grupo de ações. Então, essa acaba sendo outra desvantagem ao adotar uma postura passiva nos seus investimentos. Terceira desvantagem, os fundos que replicam esses índices, os ETFs, a gente vai explicar mais a fundo o que são ETFs já, fica aqui comigo. Eles não distribuem dividendos, pelo menos não da maneira que a gente conhece nas ações. Quando você investe nas ações direto, que os dividendos caem na sua conta corrente, isso não acontece com os ETFs, tá? Como funciona então? Não paga dividendos, você perde? Também não é assim. Com relação aos ETFs, aos fundos, quando uma empresa paga ou pagaria um dividendo para os seus acionistas, esse valor é somado à cota ali do ETF. Então, é como se fosse automaticamente reinvestido no fundo, tá? Inicialmente, isso pode não parecer um problema, já que inclusive a gente indica que você reinvista os dividendos para acelerar o processo de crescimento de patrimônio. Então, assim, inicialmente pode parecer uma ideia tranquila, mas não é. Eu vou te falar o porquê aqui. Inevitavelmente vai chegar um momento da sua vida em que você vai querer aproveitar dos dividendos. O objetivo que a gente fala de todo investidor deve ser acumular patrimônio e gerar renda passiva para que um dia essa renda lhe dê uma tranquilidade e lhe dê o seu sustento. Só que os ETFs não vão lhe pagar esses dividendos. E aí você pensa, mas eu posso vender os ETFs. Mais ou menos. Sim, você pode vender. Só que lá no futuro você vai estar com um patrimônio grande e ao realizar a venda de um fundo, a venda de um ETF, você paga uma taxa de imposto, né? Você é recolhido imposto ali para a Receita Federal. Hoje isso não acontece com os dividendos, tá? Hoje os dividendos não são tributados aqui no Brasil. Então existe uma desvantagem em termos fiscais, em termos de impostos, para investir em ETFs lá no futuro, tá? Então essa é outra desvantagem dos ETFs. Mais uma desvantagem, falando especificamente aqui agora de Brasil, beleza? Existem poucos índices aqui no Brasil que são seguidos e replicados em fundos. E, por exemplo, o Ibovespa é composto pelas maiores empresas do mercado ponderadas por seu tamanho. Então existem boas empresas que são pequenas e que ou não vão fazer parte do Ibovespa ou vão ter uma ponderação muito pequena, já que seu valor de mercado também é pequeno. Então essa é outra desvantagem. Às vezes você não consegue investir em empresas menores justamente por causa dessa composição ponderada pelo valor de mercado, beleza? O que nos leva à última desvantagem que eu vou citar aqui. Os fundos costumam ponderar a participação ali das empresas pelo valor de mercado. Só que, na prática, nem sempre as empresas com maior valor de mercado vão ser as mais seguras. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das maiores ou a maior participante do índice é a Petrobras, que é uma empresa de commodity, é uma empresa que vai variar muito, vão ter muitas oscilações, é uma empresa estatal, tem alguns problemas, eu particularmente não gosto dessa empresa. Então, assim, não é porque a empresa é grande, não é porque a empresa tem um bom valor de mercado que ela é muito segura e que ela deveria representar um percentual maior da sua carteira. Então, esse acaba sendo outro que, na minha opinião, é um dos principais problemas ao se investir em ETFs, ao adotar uma gestão passiva, beleza? Então, vamos falar o que são ETFs, no fim das contas, né, beleza? A gente está falando de uma gestão passiva que geralmente está atrelada justamente a um ETF. O que é um ETF? Um ETF, ou Exchange Traded Fund, vou pedir o editor para colocar aqui embaixo, são fundos negociados na Bolsa de Valores. Então são fundos fechados onde os cotistas compram e vendem de outros cotistas. Alguns dos mais famosos aqui são o BOVA11, que replica o Ibovespa, e o IVVB11, que replica as ações dos Estados Unidos, as ações americanas, tá? E aí, galera, só para deixar um pouco claro, essa característica do ETF de ser um fundo fechado difere ele totalmente dos fundos de ações que você compra em corretora, beleza? Um fundo de ação vai ter um gestor ali por trás que ele vai fazer uma gestão ativa do seu patrimônio. Como funciona? Você vai lá na corretora e fala, cara, quero investir 50 mil reais aqui no seu fundo. Beleza, bota o dinheiro lá, o gestor vai comprar ativos, vai vender ativos, vai ficar girando carteira e tomando conta do seu patrimônio. Só que isso gera custos muito maiores. Geralmente são cobradas taxas de administração, taxas de performance, que são muito maiores se comparadas com os ETFs, beleza? Então que fique bem claro aqui, um ETF é
é muito diferente de um fundo de ação oferecido por uma corretora, beleza? Então entendemos aqui quais são as principais vantagens e desvantagens de uma gestão passiva. Vamos falar agora da gestão ativa. O que é isso? Se a gestão passiva se trata de se expor a um índice de mercado, a gestão ativa é justamente o contrário. Você deve estar sabendo do que eu estou falando. Eu estou falando do stock picking. O que é o stock picking? É uma metodologia de investimento na qual o investidor toma para si todo o seu risco, toma para si toda a responsabilidade de investimento, onde ele vai lá e escolhe a dedo todas as ações, todos os fundos imobiliários, todas as ações do exterior que ele quer investir. Ele não investe em um índice que replica uma média de mercado. Então vamos às principais vantagens dessa metodologia de investimento, do stock picking. Vantagem número 1, é possível escolher ativos fora do índice. Claro, se você está escolhendo ele a dedo, você não fica preso a uma composição pré-definida de ativos como é um ETF. Então você vai lá e pode escolher uma empresa de menor porte que não está listado em nenhum fundo negociado na bolsa, beleza? Vantagem número 2, na minha opinião, a principal vantagem de uma gestão passiva é que você consegue personalizar e montar a sua carteira de maneira compatível com o seu perfil de risco, de maneira diferente do que acontece com a gestão passiva. Então, quer adicionar um pouquinho mais de risco nesse momento? Você pode investir em empresas com perfil um pouco mais agressivo, ou o contrário, quero focar em empresas de dividendos nesse momento? Você personaliza a carteira de acordo com os seus objetivos. Claro, escolhendo empresas que você consegue entender, consegue julgar e definir se vale a pena ou não para você investir nela, beleza? E aí, nesse caso, quando a bolsa cai, que você escolheu essas empresas a dedo, você conhece todas elas e vai ficar bem tranquilo tomando seu Danone sabendo que a empresa está bem, beleza? Outra vantagem, benefícios fiscais nos dividendos. Até o momento que eu vos falo, os dividendos ainda não são tributados aqui no Brasil. Pode mudar a qualquer momento? Pode. Mas a realidade hoje é que os dividendos estão isentos, então isso entra como um benefício do stock picking. Última vantagem que eu vou citar aqui é a possibilidade de retornos maiores. Quando você investe em um índice de mercado, você está preso à rentabilidade daquele mercado também. Claro, com o stock picking você pode fazer uma boa seleção de ativos que no longo prazo podem te dar um retorno mais expressivo. Então a gente tem exemplos de alguns gestores aí, de alguns investidores que batem índices de mercado há muitos anos e você pode fazer o mesmo escolhendo ativos que condizem com o seu perfil, com o seu objetivo, beleza? Então essas foram as vantagens de uma gestão ativa do stock picking. Vamos às desvantagens. Desvantagem 1, comprar sem conhecimento. Eu não estou dizendo aqui que é necessário muito conhecimento, que você precisa ser um expert em investimentos, um expert em ações, um expert em finanças para escolher esses ativos. Não é isso. Mas você também não pode comprar uma ação sem minimamente saber o que é uma ação de verdade. Tem gente que até chama de papel. Vou comprar um papel que nem sabe que empresa que ele está investindo. Não faz ideia do que a empresa faz. Então, esse desconhecimento pode te levar a fazer cagada escolhendo as ações a dedo. Você vai ficar entrando em modinha aí do que a galera fala e vai se lascar. Eu tô te avisando aqui. Se você não entende o que a empresa faz, não invista e não tem problema nenhum quanto a isso. E falando isso aqui agora, eu vou até citar o momento no qual eu falei, cara, eu preciso criar um canal no YouTube falando de investimento. Tava eu conversando com um parente que perdeu não sei quantos mil na bolsa há um tempo atrás, dizendo que investiu na Petrobras, na época ele tava em alta lá, que tava todo mundo recomendando, perdeu não sei quantas centenas de milhares de reais e saiu falando que bolsa é cassino. Até hoje não acredita que bolsa é cassino, não quero mais saber de bolsa, bolsa é jogo de azar, quem investe vai perder dinheiro. Cara, eu cheguei pra ele e falei, beleza, em quais empresas você tava investindo? Falei, tava investindo nessa, mas não sei quem falou, Barça investe nisso aqui, não sei o que lá. Falei, beleza, cara, essas empresas são boas? Ele, são empresas gigantescas, né? Falei, beleza, quantas vezes você abriu uma DRE de empresa? Você já viu alguma vez na sua vida os números da empresa, os lucros, o que a empresa faz? Quais as projeções? Não vejo isso não, pra que ver isso? E aí você entende que as pessoas não investem em ações pelas empresas que estão por trás. Investem por especulação, por ganância, por achar que é um lugar que vai ganhar dinheiro fácil. Não é. Se você entrar no stock picking com essa mentalidade de trader, de especular, você vai perder dinheiro e vai sair falando que bolsa é cassino. Cara, isso
acontece recorrentemente, tá? Inclusive foi quando eu ouvi isso, eu chego a me arrepiei na hora e falei, cara, galera não tem educação financeira, eu preciso criar um canal no YouTube pra mudar isso. Foi aí que começou o Money Talks. Então, se você quer adotar esse método, a primeira coisa que você precisa fazer não é se especializar, fazer um curso superior, não é isso. É simplesmente ter uma mentalidade certa de investidor. É saber que ao comprar uma ação, você está se tornando sócio de uma grande empresa e vai lucrar com o crescimento dela no longo prazo e com a participação nos lucros, tá? E aqui eu vou até contar um caso interessante. Vou até ler aqui que eu não vou lembrar os dados não. Peter Lynch, que é um dos maiores investidores de todo o tempo, entre 1977 e 1996, ele tinha uma gestora, tá? No qual o valor da cota do fundo que ele gerenciava saiu de $1 para $28 nesse período, enquanto o mesmo valor investido no índice teria saído de 1 para 7, ou seja, ele teve um retorno muito acima do mercado, selecionando os ativos a dedo, e ele tinha essa mentalidade de ser sócio, de levar as empresas para o longo prazo. E sabe qual é o mais incrível disso? Que mesmo ele tendo entregado uma valorização nesse período de 1 para 28, a maioria das pessoas que investiram no fundo dele perderam dinheiro. Aí você pergunta, como isso é possível? Se saiu de 1 para 28, como é que a galera perdeu dinheiro? Burrice. Como você é burro? O que acontece? As ações começaram a subir, aí a galera via ali resultados no jornal e corria atrás para investir. Investia, ocorrem oscilações naturais na bolsa. Ela sobe caindo, sobe, cai, no longo prazo ela sobe. Só que, cara, o fundo começava a cair e a galera lá e vendia. Começava a cair, desesperava e vendia. Comprava na alta, vendia na baixa, comprava na alta, vendia na baixa. Então veja que mesmo ele tendo entregado ali para o acionista de longo prazo uma valorização absurda, as pessoas entravam com a mentalidade de fazer trade e perderam dinheiro. Palmas. Cara, até hoje o mercado de ETFs aqui no Brasil é bem restrito. De maneira geral, e sendo bem claro, os maiores e os mais importantes que a gente tem aqui são o BOVA11, que replica as ações do Bovespa, e o SMAL11, o Small 11, que replica a performance das Small Caps do Brasil. E essa baixa variedade se deve principalmente ao fato de termos poucas empresas aqui no Brasil, relativamente falando. Então acaba ficando fácil separar o joio do trigo, separar as boas empresas das empresas ruins. Sem falar que temos poucas empresas por setor também, tá? O que é uma grande diferença em relação ao mercado americano, como a gente vai falar agora. Lá existem 4.000 empresas listadas na bolsa contra cerca de 300 aqui, ou seja, mais de 10 vezes o número de empresas. E com isso, as possibilidades de montar um ETF, de criar um novo índice, fica muito maior lá, né? Você tem milhares de possibilidades. Por exemplo, lá existe um ETF que replica o índice de ações ligadas a cannabis, ou ETFs que replicam empresas ligadas aos esportes. Tem até um ETF chamado WOMN, que tem em seu portfólio somente empresas com políticas e ações de diversidade de gênero. Então veja aí que tem um mar de possibilidades nos ETFs americanos. Mas bem, então vamos lá. Gestão ativa ou gestão passiva? Qual eu devo optar? Aliás, qual você deve optar? Eu já fiz minha escolha, né? Tudo isso vai depender da sua disponibilidade, do seu tempo e do seu interesse em querer analisar empresas. E aqui eu te garanto, cara, não é difícil, tá? Não é difícil. Como eu já falei nesse vídeo, você não precisa ter um curso superior, não precisa ser nenhum gênio dos investimentos, não. Cara, muito pelo contrário, um grande investidor dos Estados Unidos era um zelador. O Ronald Read, que era um zelador norte-americano, cara, o cara trabalhava na biblioteca, investia ali todo mês somente nas empresas que ele conhecia e que ele sabia da qualidade e construiu um patrimônio milionário, construiu um patrimônio gigantesco que deixou de fortuna para os seus descendentes e doou boa parte também. Então, cara, a gente tá aí no dia a dia, você passa pelas empresas, você tem um contato inicial para saber se ela oferece um bom serviço ou não. E esse é o primeiro passo. A empresa oferece um bom serviço? Beleza. Vou lá, entende o que a empresa faz, vai no site, busca informação, você vai conseguir saber se é uma boa empresa ou não, tá? Tem muito conteúdo aí na internet, a gente tem vídeo analisando empresa que soltamos aqui direto. Então, cara, te garanto que isso não vai ser um empecilho. Se você quiser aprender
a investir, quiser aprender a analisar ações, a escolher ações de maneira individual, você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Estou aqui para te ajudar, inclusive. Mas se você não quiser, não quero saber disso, não quero investir, não gosto, não quero escolher a dedo minhas empresas. Beleza, então você vai lá e investe passivamente, compra um ETF. O que você não pode é ficar sem investir. Então vamos lá, para saber exatamente o que você deve fazer. Primeiro vamos dividir os investidores em 3 grupos, beleza? O primeiro grupo foi esse que eu acabei de citar agora. Não quero analisar nada, não quero ter trabalho com isso, não gosto muito do mercado financeiro, invisto porque eu sei que eu preciso. Então vou ficar na média de mercado, para mim tá tudo bem. Bom, se você pensa dessa maneira, cara, vai lá, compra um ETF das ações brasileiras, compra um ETF de ações no exterior e tá de bom tamanho, beleza? É o tipo de investidor que vai ter uma estratégia 100% passiva. Agora, cara, mesmo para quem quer usar essa estratégia de focar exclusivamente em ETFs, existem alguns atalhos, existem alguns locais onde você vai pagar menos impostos, vai evitar a tributação, algumas corretoras que são mais indicadas para esse tipo de estratégia, mas sinceramente daria um vídeo só sobre isso. E como aqui no canal eu não invisto por essa metodologia, eu não acho que seja o mais interessante para mim, a gente não fala muito disso. Então se você quiser aprender sobre ETFs, eu recomendo muito que você siga no Instagram o @Eduardo Albuquerque, tá? Que o cara é a melhor pessoa que eu conheço em análise de ETFs, vai te ajudar nisso, beleza? O segundo grupo de investidor é o grupo meio termo, meia bomba. Cara, aqui no Brasil tem poucas empresas e você conhece a maioria, então é relativamente mais fácil de analisar, beleza? Então existe investidor que não, tô tranquilo em investir em ações aqui no Brasil, mas, cara, investir no exterior aí já é meio complicado, não conheço tantas empresas, não sei ler inglês, não quero aprender inglês, quero abrir conta em corretora no exterior, não quero esse trabalho. Cara, beleza. O que você não pode é ficar sem investir no exterior. O Brasil é um país emergente, é um país economicamente muito instável. Então você precisa ter um par de capital lá fora. Mas não quero escolher ativo? Tudo bem, cara. Faça o stock picking aqui, escolhe suas ações aqui e lá no exterior você compra ETFs de diferentes países ou um ETF global. Tranquilo, sem problema. Esse foi o segundo tipo de investidor. O terceiro grupo é o grupo mais hardcore, o grupo Full Stock Picking, que utiliza somente a gestão ativa. Cara, quero escolher a dedo ali todos os meus ativos e acabou, beleza? Ainda assim, nesse modelo, você pode encaixar ETFs e existem alguns casos que vão ser benéficos mesmo para você que gosta de escolher os ativos. Eu vou te mostrar o porquê. Existem basicamente 2 ocasiões, então vamos lá. A primeira, cara, se você quer se expor a um setor específico, mas não sabe exatamente ou não acredita que existe uma empresa ali que vai se destacar, ou simplesmente pode ser que o setor seja promissor, mas ainda não apareceu uma empresa para tomar conta, uma empresa sólida ali. Então você espera que o setor vá crescer, mas ainda não existe uma boa empresa, beleza? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro em cima disso, para ganhar no crescimento do setor? Não escolhe a ação daquele setor, porque você não sabe qual empresa é boa. Então você pega e investe num ETF daquele setor. Por exemplo, eu acredito muito no setor de esportes, só que eu não vejo hoje nenhuma empresa com essa capacidade de dominância de mercado e que eu falo, não, essa aqui vale a pena botar meu dinheiro. Então, o que eu faço? Eu acredito no setor, não quero escolher as ações individualmente, invisto num ETF de esportes e acabou, resolve meu problema. A segunda ocasião em que pode ser válido adicionar um ETF é quando você quer atingir um mercado muito específico de algum país ou um grupo de países específicos. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você acredita que nos próximos anos aí, no longo prazo, os países emergentes vão bombar. Países emergentes vão bombar, a economia vai crescer, as empresas vão crescer, o que eu faço? Cara, você pode abrir uma conta e uma corretora em cada um desses países, se deparar com empresas que você nunca ouviu falar na vida e analisar cada um individualmente em dezenas de países diferentes, em dezenas de corretoras diferentes, em dezenas de moedas diferentes? Pode. Agora, sinceramente, é muito trabalho que você vai ter para pouco resultado. Não vale a pena. Eu jamais farei isso, jamais recomendaria para qualquer pessoa que fizesse. A pessoa não tá muito boa do juízo se quiser fazer um negócio desse não. Então o que você pode fazer? Acredita em países emergentes? Vou lá, compro um ETF relacionado a países emergentes, resolvo meu problema da mesma maneira, não tenho dor de cabeça nenhuma.
Então, nessas duas ocasiões, mesmo que você seja um investidor raiz, que a gente fala aqui, um investidor full stock picking, quer escolher a dedo, nessas duas ocasiões vai ser benéfico sim adicionar um ETF na sua carteira. Tranquilo? Então, galera, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, que tenha sanado as suas dúvidas. Qualquer outra objeção, questionamento, indagação, interrogação, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde, beleza? Também pode seguir a gente no Instagram, @moneytalks.oficial. Estamos sempre criando conteúdo por lá também e abrindo caixinha de pergunta para vocês responderem, beleza? Então, já que a gente falou sobre investimento aqui no exterior, sobre stock picking, vou deixar um card aqui no vídeo do lado, onde a gente explica o passo a passo para investir no exterior, tá? Às vezes você tá querendo aí investir no exterior, não sabe como abrir uma conta, acha que é difícil? Cara, clica no card aqui que você vai ser direcionado para o vídeo que vai te explicar tudo, beleza? Então, obrigado para quem chegou até aqui e até o futuro.